Muito bem, aqui no Bandeirantes Acontece, a gente vai falar um pouquinho sobre a mentira. Na próxima terça-feira, aí, dia 1º de abril, né, o conhecido Dia da Mentira. E a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto aqui no Bandeirantes Acontece com o Sérgio Sena Pires. Ele que é psicólogo, doutor em psicologia na Universidade de Brasília, foi observador da ONU na Guatemala durante eleições presidenciais em 99, é também consultor legislativo. Sérgio, muito boa noite, prazer tê-lo com a gente aqui no Bandeirantes Acontece. Boa noite, muito obrigado. Ô Sérgio, a mentira é inerente ao ser humano, é? Os estudos científicos, eles vêm mostrando que umas pessoas mentem mais ou menos, mas todo mundo mente. Isso vai depender do que você considera como mentira, entendeu? Essa quantidade, ela aumenta conforme você considera uma coisa mentira. Normalmente, a mentira tem 3 elementos. Você tem que alterar alguma informação, né? Esse é um elemento fundamental da mentira, tem que mudar alguma coisa. Você tem que estar consciente disso. Então, aquela pessoa que diz que é Napoleão Bonaparte, ela não está mentindo, tá? Ela está com um problema de saúde mental, isso não é mentira. Sim. Mas, então ela tem que estar consciente de que ela alterou a informação e, além disso, normalmente a mentira ela tem um propósito. Então eu vou mentir para te empurrar um carro bichado. Então normalmente o mentiroso ele tem um propósito com aquilo, tá? Então esses são os 3 elementos e todo mundo mente em algum momento por algum motivo. Agora, existe diferença, por exemplo, entre mentir e omitir, né? Uma omissão de um fato pode ser considerada uma mentira também ou não? Dentro desses aspectos que eu te falei, né? Se você está alterando a informação e você omite alguma coisa, isso pode ser considerado uma alteração. Se aquele elemento é fundamental para a compreensão daquilo que você está, né? Você vai comprar, por exemplo, vou te vender um automóvel e eu sei que o câmbio dele não está legal. Sim. E eu simplesmente não digo isso para você, que está com um problema no câmbio, isso é considerado sim uma mentira nos estudos científicos, né? Para a gente incluir isso como dentro dessa categoria de mentira. Então, omitir também é mentira, desde que essa informação seja essencial ali naquele contexto, né? Estou vendo aqui que você é professor também do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal. O sujeito, quando mente, ele dá realmente indicativos corporais de que não está falando a verdade? Dá sim, Galvão. E eu diria para você, eu ensino isso já há algum tempo, né? Eu diria que talvez hoje, no nosso contexto brasileiro, essa seja a ferramenta mais preciosa que uma pessoa possa aprender para se proteger, né? Assim, dos seus contextos, dos negócios que faz, nos contatos que tem, principalmente com pessoas estranhas. E sim, a resposta é sim. Você tem vários indicadores, a gente pode falar um pouco sobre isso, tem vários indicadores que são bastante úteis para qualquer pessoa. Acho que é interessante, né, relacionar pelo menos alguns, assim, que tipo de sinais a pessoa passa, assim, que o interlocutor pode suspeitar que aquilo não é verdade, hein? A maior dica que eu posso passar é assim, se você conhece a pessoa, que aí tem técnicas para quando você não conhece a pessoa e técnicas para quando você já conhece a pessoa. Se você já conhece a pessoa, o mais importante é você observar alterações no comportamento dela. Então, por exemplo, você conhece você tem filhos, tem familiares, e você já convive com essas pessoas há muito tempo. Então, normalmente, quando a pessoa mente, ela fica agitada, ela fica um pouco nervosa. Isso é o mais comum, tá? A não ser aqueles mentirosos profissionais, que eles têm uma proficiência muito grande em mentir, mas normalmente as outras pessoas, elas ficam nervosas. Isso faz com que ela se agite. Então, ela normalmente vai gesticular mais, os gestos delas vão ser mais amplos, né? Ela vai precisar de mais tempo para falar, então ela vai inserir muitas coisas na fala dela, vai inserir pausas, vai inserir interjeições, ela vai inserir uma série de elementos na fala. E é justamente essa alteração, quando você compara com aquilo que você já conhece da pessoa, é que vai te dar esse indicador. Não existem, assim, coisas muito padronizadas. O comportamento humano ele é um pouco diverso. Mas quando você já conhece qual é o comportamento da pessoa, você pode chegar a essas conclusões, entendeu? É por isso que uma mãe sabe que um filho está mentindo, certo, que o pai sabe que a filha não fez o que disse, essas coisas assim. Para pessoas desconhecidas é um pouco mais difícil, mas vale a mesma dica. Normalmente a pessoa vai ficar mais agitada, então a quantidade de gestos dela vai aumentar, ela vai entrar numa coisa que eu chamo de modo persuasivo. O que é o modo persuasivo? A pessoa vai tentar te convencer que aquilo que ela está falando é verdade.
Então ela vai apresentar muitos exemplos, ela vai falar mais, ela vai estender a conversa, ela vai tentar te mostrar por A mais B que aquilo é daquele jeito, sem te dar evidências concretas daquilo. Então você tem que observar quando a pessoa entra nesse modo persuasivo, né? Por exemplo, você pode verificar a alteração do tom da voz, da velocidade com que a pessoa fala, ela vai aumentar a velocidade da voz, né? Da fala dela, né? Certo. Então tudo isso são indicadores que não são assim, não é uma receita de bolo, mas a pessoa pode ficar atenta a esses aspectos. E pelo telefone, assim, numa conversa como a gente está tendo agora aqui, pela voz, sem poder, é claro, verificar os gestos que a pessoa tá fazendo, dá para também identificar algum tipo de mentira? Dá sim. O maior indicador da mentira, quando você tem acesso apenas à voz, é o caso, por exemplo, de radialistas, né? Você conversa com as pessoas ao telefone. Sim. E ali você vai fazendo uma entrevista, ou você vai conversando com elas sobre algum assunto, é você verificar uma coisa que a gente chama de carga cognitiva. O que é a carga cognitiva? Mentir dá trabalho. Sabe, mentir não é fácil. Você tem que bolar uma história, essa história tem que fazer sentido. Você tem que incluir detalhes, tem que lembrar desses detalhes, porque a pessoa pode te perguntar de novo. E tudo isso leva o nosso sistema nervoso central a ficar muito sobrecarregado. Então, os estudos científicos mostram que quando uma pessoa conta uma mentira, você tem acesso apenas ao que ela está falando, né, sem ver o que está acontecendo, ela leva 33% a mais de tempo. Ela precisa de 1/3 a mais para falar. E esse tempo é ocupado com pausas, porque ela precisa pensar. Ela, então, vai usar uma série de estratégias para isso. Ela vai repetir a tua pergunta, ela vai tentar ganhar tempo de alguma maneira, ela vai tentar introduzir um outro assunto, ela vai tentar escorregar por algum lado, né? E a pessoa que está tendo acesso apenas à voz, ela tem que ficar atenta a esses aspectos, né? A gente está conversando aqui no Bandeirantes Acontece com o professor Sérgio Sena Pires, que é psicólogo, doutor pela Universidade de Brasília. E, Sérgio, aquela criança que cresce num ambiente daquelas chamadas pequenas mentiras, né, que os pais contam às vezes, eu lembro até de já ter falado sobre esse assunto aqui na Bandeirantes, aquela história do pai que vai com o filho, né, num parque de diversões, por exemplo, e só pode entrar acima de 10 anos, e aí o menino tem 9, o pai fala que ele tem 10, não, você fala para ele que você tem 10, ou então o contrário, né, se é mais novo vai ser de graça, mas mais velho vai pagar, o pai pede pro menino mentir, ou então aquela criança que cresce vendo o pai tentando ludibriar ali o guarda de trânsito que parou. Crescer nesse ambiente vai fazer com que essa criança se torne um adulto também mais mentiroso? Olha só, Galvão, essa sua pergunta é excelente, rapaz. Eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava pensando numa série de coisas, série de aspectos fundamentais que eu acho que as pessoas precisavam saber, precisavam refletir sobre ele. Eu sou um dos poucos psicólogos que defende que não existe nenhuma mentira que seja totalmente inofensiva. E eu vou já explicar por que eu defendo que não existe. Toda mentira, em alguma medida, por mais inocente que ela pareça, ela prepara o mentiroso para mentir mais e melhor. Então você pode começar mostrando para o seu filho, não, diz que o papai não está, quando atende no telefone, quando alguém vem à porta, ou alguma coisa assim. Só que essa criança, ela está sendo exposta ao sucesso da mentira, uma pequena mentira. E esse é um processo acumulativo, não é uma coisa que acontece, você não se transforma num mentiroso da noite para o dia. Esses comportamentos, eles vão entrando na sua vida, eles vão entrando sorrateiramente, às vezes pela porta dos fundos. E as pessoas não percebem isso. Então pode parecer, realmente, você vendo isoladamente uma mentira, assim, dizer que não está, dizer que está fazendo alguma coisa, sei lá, essas mentiras assim que se contam assim no dia a dia, pode parecer uma coisa muito inofensiva, mas ela não é, na medida em que toda mentira, toda e qualquer mentira, prepara o mentiroso para mentir mais e melhor. Uma pessoa perigosa, aquela que chega, e o estelionatário conhecido, ele não começou cometendo esses crimes assim, enganando milhões de pessoas. Ele não começou fazendo isso, ele começou com uma mentirinha. E ele vai num processo acumulativo de aperfeiçoamento. Então, eu sempre peço para as pessoas refletirem muito sobre isso. Não existe mentira que seja inocente. Apesar de todos nós estarmos expostos a ela, seja como mentiroso, né, como protagonista dela, como testemunha, ou até como vítima.
Claro. Agora, né? Sérgio, e aquele tipo de mentira, por exemplo, que você conta ou que você fala para não ofender uma pessoa? Por exemplo, você vai numa festa de um grande amigo, e no dia seguinte você encontra com essa pessoa e a pessoa pergunta: e aí, você gostou da festa? Aí teve vários problemas na festa, você não gostou, né? Aí você pega e fala: não, tava legal, tal, né? Você mentiu, né? Você não falou a verdade, né? Ou então aquela pessoa, né? Não, eu tô bonita, não sei o que lá, e aí você acha que aquela pessoa não é bonita, mas aí você pega e fala, não, tudo bem, você tá bonita, assim, tal. Esse tipo de mentira, Sérgio, como é que fica, hein? Pois é mentira também, tá? Agora, é um lubrificante social, porque a verdade é muito amarga. Então, se as pessoas viverem de verdade o tempo todo, né, ela fica insuportável. Você imagina, se você falar tudo o que você pensa, para todo mundo, tem até um movimento nos Estados Unidos, que é a sinceridade radical, tem um movimento que se propõe a isso, você falar a verdade o tempo todo, e as pessoas tornam a sua vida insuportável com isso. Que nem aquele filme Mentiroso lá, né? O filme Mentiroso que o cara, né? Pois é. Então, você vê que a mentira, nesse caso que você contou, ela é um lubrificante social. Por isso que a gente sabe que todo mundo mente em alguma medida. Agora, o que talvez possa ser feito para que as pessoas não precisem se expor tanto à mentira, é você encontrar uma maneira de falar a verdade de uma forma assim mais palatável, né? E outra coisa, a própria pessoa não deve perguntar quando não quer saber. Então, se você sabe que teve problemas numa festa, você foi o dono de uma, você ofereceu uma festa, você sabe que houve problemas. Você não vai ficar perguntando para as pessoas se você não quiser ouvir. Se você quiser ouvir, você pergunta, olha, ouve. Aí aquele amigo pode dizer, olha, cara, a sua festa foi muito boa, mas eu acho que teve alguns aspectos aqui que merecem uma atenção. E fala o que foi. E a pessoa vai ter que receber isso de uma forma também, né, mais como uma crítica construtiva, né? Agora, Sérgio, você é consultor legislativo, né, no Congresso Nacional e nas áreas de segurança pública, defesa nacional e também direitos humanos. Os políticos têm medo de você aí nos corredores, hein, Sérgio? Passa assim, ó, e olha aquele cara lá que percebe tudo no gesto, né? Olha, rapaz, depois que eu comecei a ficar um pouco mais conhecido, eu confesso a você que vários políticos assim me confessaram que, né, que eles ficam meio preocupados. Mas assim, é uma coisa que eu prefiro, assim, quanto mais, isso é um problema, né? Quanto mais as pessoas conhecem que você tem acesso, assim, que você tem técnicas de observação do comportamento não verbal, mais as pessoas ficam preocupadas e mais elas às vezes tornam o comportamento dela meio artificial. Então é ruim. O ideal é que quando uma pessoa resolve assim, entender desse assunto, ninguém saiba disso, entendeu? O sigilo é fundamental para as pessoas agirem naturalmente, elas não ficarem preocupadas se você está avaliando, se ela está mentindo ou falando a verdade, ou coisa desse tipo, né? Muito bem, a gente agradece demais a participação aqui no Bandeirantes Acontece do professor Sérgio Sena Pires, psicólogo, doutor em psicologia pela Universidade de Brasília, conversando com a gente aqui na Bandeirantes. Um grande abraço, Sérgio. Um abraço, obrigado, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Bandeirantes Acontece.